Estamos aqui com essa fonte da LG, do som de barra SNH5, que ela está em curto. No caso aqui, estou só mostrando a fonte. Apesar de ser a fonte de um som LG, mas toda fonte chaveada tem o mesmo princípio. Então, o que a gente aprende numa fonte dessa é o mesmo princípio de uma fonte de notebook, de uma fonte de computador, de uma fonte de uma TV. Qualquer fonte chaveada utiliza o mesmo princípio. Então aqui a gente pode ver que a pessoa já tentou trocar o fusível, mas mesmo assim troca o fusível e queima novamente. Então, obviamente, é algum curto-circuito na região da entrada. Geralmente, quando isso acontece, é devido a algum surto de energia que fez queimar. Nesse caso aqui, a pessoa disse que ela pegou água e ficou assim. Então, a gente vai medir o quê? Vamos medir a ponte de diodo, os capacitores de entrada e os transistores de chaveamento. Então, qual o princípio de entrada de energia nessa fonte? É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Quando a gente entende o princípio, a gente consegue chegar na solução. Então, basicamente, as fontes chaveadas, todas elas, é dividida em dois setores, o setor primário e o setor secundário. Geralmente, o setor primário e o secundário, ele é dividido por esse transformador Chopper. Então, ele que vai dividir os dois setores. E também você consegue identificar por esses fotoacopladores. Então, esses fotoacopladores é o que divide geralmente a fonte no setor primário e no setor secundário. O setor primário, que é desse transformador e desses fotoacopladores para cá, geralmente ele trabalha com alta tensão, na ordem de 300 volts ou 200 volts, dependendo da tensão da residência. Então, geralmente a tensão vai entrar por aqui. Vamos entender o passo a passo. A tensão entra por aqui, passa por esse fusível, vem por esses filtros. Isso aqui são apenas filtros, né? Então, tanto é que se você retirar esses componentes e colocar um jumper, também vai funcionar. Então, a tensão vem daqui diretamente. Ela vai para a ponte retificadora, onde vai retificar a corrente alternada para contínua. Depois que retificar, ela vem para os dois capacitores de entrada, de filtragem. Algumas fontes usam somente um, outras usam dois. E depois ela vai para os MOSFETs chaveadores. Então, geralmente, quando entra em curto, geralmente são esses componentes, que trabalham com alta tensão, né? Então, vai vir energia por aqui. O próximo passo daqui é a ponte retificadora. Da ponte retificadora vai para os capacitores. E dos capacitores vai para os transistores. Algumas fontes não é transistores, é um CI. Mas geralmente ele vai ligado nesse dissipador de calor. Então, após a gente conseguir entender esse princípio, vamos ver onde é que a gente pode identificar o curto. Depois que a gente entende que o primário é alta tensão, vamos ver o secundário. O secundário já é baixa tensão, aí vai depender de cada fonte. Algumas fontes trabalham na ordem de 12 volts, 5 volts, mas geralmente é nessa faixa, né? Já é baixa tensão. Geralmente ela tem um mapa aqui onde a gente visualiza. Essa aqui não diz, né, quantos volts são, mas geralmente as fontes dizem nesse mapa aqui. Mas geralmente é tensão baixa, né? E aqui é tensão alta. Então, para a gente entender, vamos tentar entender um pouco, fazendo aqui um pequeno esquema de como funciona as fontes chaveadas. Então, geralmente a gente vai ter aqui 220 volts ou 110, dependendo da tensão da sua residência. Então, ela vai diretamente para onde? Diretamente para a ponte retificadora.
entendeu? Então já vai daqui, você vai ter um fusível aqui, vai diretamente para a ponte retificadora. Aqui vai ter uns circuitos retificadores, né, umas bobinas, mas o que importa mesmo é entender que da tensão de entrada, que vem da tomada, ela vai para a ponte retificadora. Na ponte retificadora, depois que retificar, ela vai para onde? Ela vai para os capacitores. Capacitores de filtragem, que são esses aqui, ó. Então tem aqui a entrada, vai passar por esse circuito de filtragem e vem direto para a ponte retificadora. Então esse símbolo quadradinho aqui é esse aqui. Então daqui vai para onde? Vai para os capacitores, direto. Ela tem uma ligação direta com os capacitores. E dos capacitores vai para os transistores. Entendeu? E dos transistores vai para o transformador Chopper. Ele vai ser regulado pelos fótons. Pronto, então essa aqui é o princípio. Entrada de energia, ponte retificadora, capacitores, transistores, transformador Chopper e os fotoacopladores aqui, ó. Entrada, retificação, capacitores, transistores e Chopper com os fotoacopladores. Aqui vai para o secundário. Mas como essa fonte aqui ela está com curto na sua entrada, então vamos examinar para ver aonde que vai estar o curto. Então dessa vez eu vou usar aqui o multímetro digital. Sempre eu uso o analógico, mas dessa vez, já que muita gente utiliza o digital, vamos estar utilizando ele. Então começando aqui pela ponte retificadora, ó. A ponte retificadora ela tem 4 terminais, ok? Você vê aqui, ó, ela tem 4 terminais. Esses terminais de dentro aqui é os que vêm diretamente da tomada. Nós temos aqui a tomada que vem lá da parede, da casa, vem direta para cá. E daqui tem uma ligação direta com esses 2 pinos do meio. Claro que tem toda a retificação, mas é uma ligação direta. Então, se vê que não está apresentando curto, ó. Então, se eu colocar, por exemplo, se eu colocar num desses pinos e num dos pinos da tomada, claro que o fusível está aberto, né? Mas se eu colocar, por exemplo, aqui e vir para o fusível, você vê que tem uma ligação direta, que é um dos pinos da tomada. E no outro, se eu for para outra tomada, tem uma ligação direta, para você ver que daqui, esses dois do meio, é a entrada da corrente alternada que vem diretamente lá da parede. Então, se você pegar um fio, colocar diretamente aqui, vai funcionar também. Se você pegar um fio de 220 volts ou 110 e ligar diretamente aqui, vai funcionar. E aqui o que é? Aqui já é a corrente retificada. Então, aqui um terminal vai ser o positivo e o outro terminal vai ser o negativo. E eles vão diretamente para o capacitor. Olha aqui, ó. Sai daqui, diretamente para o capacitor. Sai daqui, ó, e vai diretamente para o capacitor. E do capacitor vai para os transistores. Então vamos lá. Então aqui eu já consegui identificar um curto na saída, ó. Você vê que a entrada da ponte retificadora não está em curto, porém a saída entre o positivo e o negativo estão em curto. Então como é que eu vou saber onde é que está o curto? Só tirando os componentes. Então o curto pode estar aqui. Como aqui tem uma ligação direta com os capacitores, também vão estar em curto. Podemos ver aqui, ó. Eu estou medindo os capacitores, né? Então o curto também apresenta nele. E também o curto pode estar em um dos transistores, porque tem uma ligação direta. Então todo o circuito que tem uma ligação direta, ele vai apresentar o curto. Tá vendo? Apresentou o curto aqui. Apresentou o curto aqui.
Então, como é que eu vou fazer? Eu vou retirar passo a passo. Primeiro eu vou retirar a ponte retificadora, para ver se o curto permanece. Se o curto saiu, será nela. Vou retirar os capacitores para ver se o curto em algum deles e depois eu vou verificar os transistores. Então vamos lá, vamos logo tentar retirar a ponte retificadora. Então a gente pode ver que o curto não é na ponte retificadora. Como testar? Aqui na escala de diodo, então nos terminais de dentro não pode ter nenhuma continuidade, ok? Nos terminais internos. E nos outros terminais ela vai funcionar como um diodo. De um lado conduz em torno de um valor de 500 e do outro não conduz nada. Então aqui, ó, aqui esse multímetro é assim, isso. De um lado vai conduzir em torno de 500 e do outro nada. Então nos outros terminais, sem ser o terminal central, ele funciona como um diodo. Tá vendo? Mas nos terminais de dentro são os únicos que não têm continuidade. Ok? Então o curto não é na ponte retificadora. Vamos ainda ver se o curto permanece. Ainda permanece o curto. Vamos retirar os capacitores para a gente ver. O curto ainda permanece, mesmo retirando os capacitores. Então sobrou para quem? Sobrou para os transistores. Temos dois aqui, temos mais um aqui embaixo escondido. Então vou logo testar por esses aqui. Então, após retirar, não mostrei para não perder tempo, né? É só uma questão de retirar mesmo, é simples. Você vai ter que tirar a solda dos terminais dos transistores e a solda daqui. Geralmente, quando tem espaço, eu só desparafuso os transistores e tiro somente ele. Mas como aqui não tem espaço, ó, e que não tem espaço para colocar uma chave para retirar só o transistor, tem que retirar com tudo. Então aqui tem mais alguns terminais aqui do dissipador, né? 4 terminais. Então retirei. Então vamos ver aqui. Então vocês lembram que o curto estava aqui, na questão da entrada da energia retificada. Então, ó, pode ver que o curto acabou. Então, ó, tá vendo? Não tem mais curto. Lembra que quando eu colocava aqui, bipava, né? Você vê que não bipa mais. O que quer dizer isso? Que o curto está num desses, ou nos dois transistores, ou num desses dois. Na escala de continuidade, vamos ver, começar por esse aqui. Você vê que o MOSFET, desse lado de cá, ele funciona como um diodo. Vou colocar aqui na escala de diodo, isso. Nesse lado de cá ele funciona como um diodo. Ok? Tá vendo? De um lado conduz e do outro não. E aqui, né, que é o gate, não pode conduzir de lado nenhum. Perfeito. Vamos ver esse outro. Opa, você já vê que deu zero, tá vendo? Nesses dois terminais aqui, que deve funcionar como diodo, deveria funcionar como diodo, que aqui é o dreno e o source, mas assim, sem se preocupar muito com a questão de nomenclatura, mas para uma questão prática. Tá certo que é importante saber a teoria, os nomes dos terminais,
Mas assim, de forma prática, você pegou aqui um transistor MOSFET, você sabe que um dos terminais vai ser um diodo, vai funcionar como um diodo. Isso é que importa saber, né? Você vê que deve estar carregado, vou descarregar isso. Você vê que aqui funciona como um diodo, que de um lado conduz e do outro não. E o outro simplesmente está conduzindo dos dois lados em zerado, né? Numa baixa resistência. Então, se eu colocar na escala de bip, esse aqui não vai bipar, provavelmente. Esse aqui vai bipar. Ok? Então, nós descobrimos que dos dois MOSFETs da placa, né? O circuito de entrada no circuito primário, eles fazem a função de chaveamento. Então, um deles está queimado. Como esse aqui vai direto ligado na linha da ponte retificadora, estourou lá, está estourando o fusível. Então, vamos trocar. Aqui um 80R45, todos os dois é 80R45, a referência dele. Se eu não achar, eu vou tentar colocar outro só para a gente fazer o teste. Então, vamos estar colocando e verificando. Como é que a gente testa a fonte sem ter o equipamento? É simples. Vai ter a tensão na saída. Então, se tudo der certo aqui, se tudo estiver correto no setor primário, no secundário vai sair as tensões. Então, vamos ver se vai sair as tensões de acordo com esse mapinha aqui, ó. Aliás, aqui tem um mapa que indica quais são as tensões que nós temos que encontrar. Então, após colocar de volta todos os componentes, você vê aqui que eu já coloquei de volta a ponte retificadora, os dois capacitores e dois transistores. Eu não achei exatamente o 80R45. É o que eu fiz. Eu achei um ali que era 6R40. Eu coloquei esse e funcionou, porque aqui, o que você tem que observar aqui é a tensão que ele vai trabalhar a corrente, para não colocar um que seja muito diferente. Mas geralmente MOSFET de fonte, não é fundamental você colocar o mesmo, se achar bem. Mas você pode ver no datasheet algum que seja mais ou menos ali próximo, né? Por exemplo, esse aqui, ele é 850 volts por 11 amperes. Aí eu achei um aqui, 6R, deixa eu ver aqui, se eu ainda lembro, assim, 6R40. Esse 6R40, ele trabalha com 650 volts e 20 amperes. Então, está mais ou menos dentro da margem. Então, eu coloquei. Então, o curto saiu. Como eu não tinha um fusível aqui agora, para testar, então de forma rápida, o que eu fiz? Coloquei apenas um fiozinho fino, só para testes. Então, caso eu não tenha um fusível para testar, eu pego um fio desse, ó, e tiro só uma perninha, tá? Só um fiozinho, coloco aqui, porque caso apresentar um curto, ele vai queimar. Então, caso eu não tenha um fusível. O ideal mesmo é uma fonte de série. Porém, eu não tenho aqui agora, eu tenho que fazer uma, não fiz ainda, seria o ideal. Mas como eu não tenho a lâmpada de série, então eu coloquei só um fiozinho. Então, o curto não abriu. Já liguei em 220 volts e não apresentou o curto. Agora vamos verificar as tensões. Então vamos ver aqui, ó. A gente sabe que a corrente alternada vai daqui até a ponte retificadora. Após a ponte retificadora já é corrente contínua. Então se você não sabe a diferença de corrente alternada e contínua, depois eu vou procurar fazer um vídeo sobre isso. Mas aqui a corrente alternada é a que vem da fornecedora, né, de energia da rua. Então ela chega aqui alternada. Após a ponte retificadora, por isso que o nome é ponte retificadora, que ela vai retificar a corrente alternada, ela vai passar a ser contínua. Então daqui para cá ela é contínua. E onde é que se transforma isso? Na ponte retificadora. Então eu falei para vocês que do jeito que vem aqui, da tomada lá da parede, lá da residência, ela vai diretamente para esses dois internos. Então até aqui é corrente alternada. Então vou colocar aqui, ó, na corrente alternada.
Então aqui deve ter o quê? 220 volts, que é a minha corrente da onde eu moro. Então aqui, ó, a ponte retificadora ela tem 4 terminais. Os 2 do meio é onde chega a corrente alternada. Então você vê aqui, ó, está chegando a 220 volts, ok? E nos terminais de fora já é a corrente contínua retificada. Ela fica bem maior do que a corrente alternada, né? Então deve dar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está apresentando aqui, ó, 300. Tem que ter cuidado aqui. 300 volts, tá vendo? 300 volts depois que ela retifica. Esses 300 volts vai para os capacitores, ok? E vai para os transistores. Então, se eu colocar aqui, muito cuidado para não fechar curto, senão vai dar um estalo e pode queimar componentes. Então, você pode, em vez de você testar diretamente nele, você pode fechar um curto, você testa longe. Você vê a trilha que ele está indo e para testar em um ponto distante, ó, aqui, ó. Então tá aqui, ó, 300 volts. Entenderam a dica? Se eu quiser medir a tensão entre os terminais do transistor, é muito arriscado eu medir com o multímetro e fechar curto. Então veja onde ele está indo e testo longe. Então, aqui, ó. Aqui está nesse terminal e esse aqui eu posso testar aqui, ó, em um ponto longe. E marcou aqui os 300 volts, conforme eu falei para vocês, que vem diretamente do capacitor. No outro transistor também. Então, vi que aqui não tem curto nenhum, já vamos logo para o secundário. Eu falei para vocês que no secundário, também mais uma dica, geralmente tem uma marcação, né? No secundário já é baixa tensão. E aqui na saída é onde tem a baixa tensão do secundário. Então vamos ver quanto que está dando aqui. Ó, 20 volts. Podemos ver que já tem a tensão normal, que é 20 volts, que é a tensão da fonte. Então, basicamente, essa fonte aqui, ela está resolvida. Então, você viu que todo o setor do primário foi tirado curto e no secundário mostra a tensão de saída dela. Aí, 20 volts, ok? Então, serviço resolvido. Como eu não estou com a soundbar aqui, eu vou dar finalizado esse vídeo e depois eu faço um vídeo curto, um short, só dela funcionando e vou apontar esse vídeo aqui, para quem tiver curiosidade. Então, mais um vídeo aí. Se você aprendeu, nos acompanhe para mais vídeos como esse.